Meus queridos alunos, primeira aula de biologia do terceiro ano, estamos abordando aí o conteúdo sobre genética, né? Dentro da genética, nessa aula nós abordamos, por consequência, o conteúdo da hereditariedade, né? E a hereditariedade, ela é o quê? A parte da biologia que estuda a transmissão de características entre pais e filhos, ou um indivíduo e seus descendentes, tá bom? Por que eu falo assim? Porque nem sempre envolve a questão de macho e fêmea, né? Mas a transmissão é feita através da hereditariedade. A hereditariedade explica essa transmissão de características, tá bom? Características genéticas. Joga na tela. Vamos lá, o que nós vimos agora nessa aula? Nós falamos, no geral, sobre... Opa! Vamos voltar aqui. Sobre a hereditariedade. Falamos no geral sobre a hereditariedade, que é a transmissão de caracteres entre indivíduos e outros, e tentando explicar isso, os nossos filósofos começaram a fazer observações e chegando a algumas determinadas conclusões em determinados tempos, né? Alguns deles falaram sobre o pré-formismo, que era aquela ideia de que o indivíduo ele já está pronto ali no sêmen do homem ou, de repente, no óvulo da mulher. Quando o indivíduo já estava no óvulo da mulher, era ovista. Quando o indivíduo que se desenvolvia, ele era um indivíduo que estava pronto no esperma do homem, no espermatozoide, né, no sêmen. Esses eram os espermistas, tá bom? Essas teorias, elas foram sendo melhor estudadas, essas questões, e outras opiniões foram surgindo, né? Tivemos lá também a questão da pangênese, que tem como princípio, digamos, formador, as gêmeas. Lembra que eu falei lá que nessa teoria aí da pangênese, todos os órgãos do indivíduo eles tinham uma espécie de gêmula, de semente. O cérebro tinha a semente do cérebro, o pulmão tem uma sementinha que vai gerar o pulmão, ou seja, cada um órgão ele já tem uma sementezinha dele, uma gêmula dele, que quando eles estiverem no interior materno, eles vão se desenvolver cada um no órgão que lhe compete, né? Então, pangênese. Aí veio a epigênese, que é a que fez mais sentido entre elas, né? Que, inclusive, a epigênese derrubou o pré-formismo, né? Que é o quê? É um zigoto, ou seja, o material materno se mistura com o material paterno, vai formar uma célula chamada zigoto, e dessa célula, sim, vai se desenvolver um ser que é a mistura do pai e da mãe. Com o passar do tempo, eles descobriram, né, que o espermatozoide, né, principalmente com a chegada ali do microscópio, né, o espermatozoide, o sêmen continha vários elementos, né, vários corpos ali que se mexiam independentes. Então descobriram que no sêmen existiam essas partículas que denominaram espermatozoide. E descobriram que no óvulo feminino, que no ovário feminino se formavam também uma célula que eles chamaram de óvulo. E que para que um indivíduo se desenvolva, esse óvulo precisa ser invadido, ele precisa ser fecundado por um espermatozoide, né? por um espermatozoide, essa é a palavra. E aí sim ele vai se formar, vai se desenvolver em um indivíduo novo, digamos assim, em um novo indivíduo, entendeu? Então, tudo isso aqui, pessoal, que eu falei agora, né, nós vimos durante a aula, só que de uma maneira mais explicada, né? Aqui eu corri um pouco, porque a gente só está revisando, tá? Mas entenda que a hereditariedade, ela não chegou do nada, né? Alguém chegou e pensou nela. Foi preciso toda essa curiosidade, todas essas explicações para que ela acontecesse. Agora, eu vou te deixar com uma atividade, tu vai trabalhar nela e a gente volta para fazer a correção, tá bom? Espera, daqui a pouco. Voltando aí para nossa
para o nosso momento de discussão das questões. Eu te dei um tempinho, você pesquisou, discutiu com seus colegas sobre a questão do que foi abordado aqui, né? Eu tenho certeza, pessoal, que se você prestou atenção na aula, você percebeu o que eu falei lá no início, né? Tem coisas que fazem sentido, mesmo para aquela época já faziam sentido, mas tem algumas coisas que são totalmente absurdas mesmo ainda hoje. Como a questão do pré-formismo, né? De que os seres estavam formados ali já pequenininhos e apenas se desenvolvem. Então, né, quando a gente pensa assim, que esses indivíduos, esses filósofos, eles não tinham meios tecnológicos. Então, a observação deles sobre determinado assunto era muito rigorosa, né, a ponto de fazer eles chegarem numa determinada formulação de teoria. Então, para que um indivíduo, um estudioso, formule uma teoria, e essa teoria dele seja até, de repente, ali na contemporaneidade dele, ali, né, as pessoas que vivem naquela mesma época, para ela ser aceita como uma explicação para alguma coisa, porque essa pessoa realmente é uma estudiosa do caso. E era isso que eles faziam, sempre tentando explicar a hereditariedade. Como eu disse, hoje pode não fazer sentido, mas para a época elas conseguiam até um certo ponto responder algumas questões. E é isso que a gente abordou na aula e é isso que a gente vai ver na nossa atividade, tá? Então vamos lá, a primeira questão. Discípulo de Pitágoras que viveu 500 anos antes de Cristo, que dizia que tanto os homens quanto as mulheres produziam sêmen e que o sexo das crianças era determinado pela quantidade. Lembra da proporção? Quantidade, ou seja, proporção de sêmen. Lembra que eu falei assim, se for muito é mulher, aliás, se for muito é homem, se for pouco sêmen, pode ser mulher. Eu falei isso durante a aula. E estando este na mesma proporção, geraria um ser hermafrodita. É verdade, eu não abordei isso na aula. Nessa teoria dele, desse cara aqui que está sendo perguntada, eu não vou falar, vou falar aqui na hora que for dar a resposta, tinha isso. Se fosse mais forte, se fosse muito sêmen, era mulher. Se fosse muito sêmen, corrigindo, se fosse muito sêmen, era homem. Se for pouco sêmen, era mulher. E se fosse na mesma proporção, era hermafrodita, que eles tentavam explicar o caso em que alguns indivíduos nasciam com a apresentação dos dois sexos, entendeu? Que é o que caracteriza o hermafroditismo. Então, identifique o filósofo que descrevia essa teoria. Vamos lá. Alquemion de Crotona, Anaxágoras de Clazobene, Empédocles de Acragas, Hipócrates de Cos ou Aristóteles. Todos esses são filósofos importantes que nós citamos, nenhum deles aí não tem nada a ver com o que nós estudamos. Todos eles têm a ver, mas esse que falou que a proporção do sêmen era determinante para a determinação do sexo do indivíduo, quem foi, pessoal? Vamos lá. Alquemion de Crotona, tá? Filósofo que era discípulo aí de Aristóteles, que é um dos principais filósofos dos estudos, né? da nossa humanidade, um dos principais, tá? Ele dizia que, voltando aqui na questão, ele dizia que tanto os homens quanto as mulheres produziam sêmen e que o sexo das crianças era determinado pela quantidade do sêmen. Estando estes na mesma proporção, gerariam ser hermafrodita. Então, letra A, Alquemion de Crotona. Questão 2. Teoria que dizia que a transmissão de características genéticas, a transmissão de características genéticas se dava por partículas hereditárias presentes em órgãos dos organismos, denominadas gêmulas, né? Sendo essa transmissão ocasionada no momento da concepção. O texto descreve o processo da hereditariedade que perdurou até o século XIX,
denominada D. Olha aqui para mim. Lembra que eu disse que a gente falou sobre uma teoria em que os órgãos, segundo essa teoria, tá? Os órgãos, eles já tinham umas espécies de sementes que eles chamavam de gêmulas. E no momento do acasalamento, essas gêmulas eram depositadas, digamos assim, no organismo feminino, e dentro dela ela ia gerar, ela ia fazer isso se desenvolver. Aí o pulmão tem a gêmula, o cérebro tem a gêmula, o intestino tem a gêmula. Acreditava-se que cada órgão ele já tinha uma sementinha que ele só se desenvolvia, né, dentro do ventre materno. Tá? Qual foi, pessoal, essa teoria? Essa teoria, pessoal, é a pangênese. Não confunda pangênese com epigênese. É diferente, tá, pessoal? A pangênese, ela vem falar isso aí, que todo órgão tem a sua gêmula, todo órgão tem a sua semente, digamos assim. Tá? Isso é pangênese. A epigênese, ela já diz, é meio que o contrário. A epigênese diz que a partir de uma célula indiferenciada, ou seja, ela não indica nada, mas ela vai acabar se desenvolvendo em vários órgãos diferentes, que é o que acontece, por exemplo, com a gente. Né? A gente, óvulo, espermatozoide, eles se fecundam, quando formam aquela célula ovo, dali vai se desenvolvendo os órgãos, braços, pernas, vasos sanguíneos, cérebro, enfim. Aí sim ela vai se diferenciando. Isso é epigenética, tá bom? E nós falamos até sobre a questão dos fatores ambientais que podem também influenciar. Né? Isso já modernamente já se fala isso na epigenética dos fatores ambientais. Tá? Vamos lá, volta para a tela. Pangênese, então, questão número 2. 3. A natureza celular dos óvulos foi estabelecida em 1829 pelo zoólogo alemão, porém, somente em 1861, que o anatomista alemão Carl Gengalber demonstrou definitivamente que o óvulo dos animais vertebrados se tratava de uma célula única. Tá? Após esta demonstração, o pré-formismo foi definitivamente descartado. E o texto refere-se ao zoólogo. Qual? Charles Darwin, Carl von Linné, ou Linneu, Matthias Jacob Schleiden, Theodor Schwann ou Karl Ernst von Baer. Eita caramba! Opa, apertei aqui ainda o tempo, né? Diga aí, pessoal. Aqui, galera, esse Carl von Linné, ou que é o Carl von Linneu, a gente nem falou nele nessa aula. Ele é importante, sim, para a biologia, a gente fala muito nele, né? Ele é considerado para a taxonomia, mas ele não foi falado aqui. Né? Charles Darwin, ele tem a ver aí com a questão da evolução, as teorias evolucionistas. Claro que, inclusive nós citamos ele aqui, mas porque eles acreditavam em determinadas teorias, como a da pangênese, por exemplo, eles durante algum tempo eles acreditaram nisso, né? Eles chegaram a endossar, tá bom? Mas ele não. Então nós temos aqui que nós falamos nele, foi o Theodor Schwann, tá bom? Então essa é a questão qual já? Essa é a 3, né? Questão 3. Só repetindo, questão 3, letra D, D de dado, tá? Para frisar aí. Questão 4. Em 1854, George Newport, estudando um grupo de animais vertebrados, percebeu a entrada do gameta masculino no gameta feminino durante a fecundação. Todas estas informações permitiram grandes avanços nos estudos da genética. Esse estudo e a compreensão de todo esse processo reprodutivo foi possível por meio de quê? Peixes, anfíbios,
mamíferos, répteis, aves. Já perto do final da aula, eu falei nisso, né? Estava num dos últimos slides. Ele conseguiu perceber a chegada, né, espermatozoides na célula feminina, que eram os óvulos. Só que isso não foi em seres humanos, né? Foi em um outro tipo de animal. Se não foi em seres humanos, então, por exemplo, já descarta os mamíferos, né? Pode ser em outros desses aí? Pode ser, né? Mas, pelo fato de, se não for em ser humano, a gente já consegue descartar os mamíferos, mas os outros pode ser qualquer um desses. Mas se você prestou atenção, eu falei que foi através do estudo de RAM, né? Ah, professor, mas não tem RAM aí nas opções. Então, tá errada a questão? Não. A rã, ela se enquadra dentro de um desses grupos aí. A rã é um peixe? Ela é um anfíbio? Ela é um réptil? Ou ela é uma ave? Hã? Fala comigo. Fala comigo. Pessoal, a rã, ela é um anfíbio, tá bom? É um ser que ele é gerado, digamos assim, num ambiente aquático, mas ele também tem capacidade de viver fora da água numa determinada fase da vida dele. E a rã é uma delas, ela é uma anfíbia, né? Ou um animal anfíbio, ok? Então, letra B, de bora lá. Essa foi a questão 4, né? Agora vai vir a questão 5. Teoria proposta formalmente por um anatomista alemão, afirmando que o desenvolvimento de um ser não depende apenas do código genético ou de alterações na sequência de DNA, mas que há outros fatores influenciadores. Isso é interessante. Identifique o responsável por essa proposta, a teoria e os fatores também apontados como influenciadores influenciadores no desenvolvimento dessa teoria. Vamos lá. Opa, não faça isso não, hein? Eu já apertei aqui, já vi, foi a resposta. Mas lembra que eu falei, pessoal, que tem não é só a questão do DNA. Com o passar do tempo foram se descobrindo que os fatores, por exemplo, ambientais, os fatores, vamos dizer assim, externos ao organismo, ele acaba influenciando também na dinâmica genética desse indivíduo, né? Então, se você respondeu que foi o anatomista Caspar Friedrich, tá? Ele veio meio que endossar ou confirmar a questão da epigenética. O Harvey tinha formulado que um ser, ele vai ser gerado a partir de uma célula indiferenciada que foi misturada entre pai e mãe, né? Quando cai por terra o pré-formismo, né? Essa célula-ovo vai gerar um indivíduo e seus vários órgãos. Essa teoria, então, o indivíduo foi o Caspar Friedrich e a teoria foi a epigenética. Então, mas se você, para te dar uma resposta mais completa, trata-se do anatomista Caspar Friedrich Wolff, que propôs, no século XVIII, a teoria da epigenética, ou teoria da regulação gênica. Ele afirmava que os fatores ambientais, como eu falei, que são os fatores externos ao organismo, e extrínsecos, como alimentação, né, também seriam responsáveis por este desenvolvimento. Então, essa foi a questão número 5, essa foi a resposta, e essa foi a aula sobre teorias genéticas, né? Vocês conseguiram compreender. Claro que nós nos aprofundaríamos muito mais aqui se nós tivéssemos que estudar cada uma dessas teorias, cada um desses filósofos. Mas a aula dá para você ter uma noção de como a pesquisa na hereditariedade foi originada, como ela foi pensada a partir dos grandes estudiosos da antiguidade, tá bom? Então essa foi a aula número 1, né? E a gente vai para os próximos conteúdos e eu espero que você consiga acompanhar tudo que a gente falar aqui. Valeu? Um abraço!